Olá pessoal. Vamos começar agora a parte de introdução ao programa Excel. A versão que eu estou trabalhando é a versão Excel 2016. Se você estiver trabalhando com uma outra versão, às vezes muda pouca coisa, né? Às vezes o nome, por exemplo, o menu arquivo pode estar ficheiro, entre outras opções aí. O que você tem que compreender é que o programa Excel ele trabalha com planilhas eletrônicas, certo? E cada planilha é formada por colunas que você tem aqui em ordem alfabética e linhas que você tem numerados. Então você tem coluna A, coluna B, coluna C, e você tem linha, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Cada quadrado que você está observando aqui, nós chamamos de célula, né? Então essa primeira aqui é a célula B2, essa segunda aqui é a célula D3. Então, cada célula tem um nome. O nome é você pegar a coluna e a linha, e nesta posição é a célula. Não tem como errar. Nunca é linha e coluna, ou seja, 4B. É coluna e linha, B4, ok? E mais tarde você vai observar que quando for utilizar para fazer alguma operação matemática, é necessário você fazer esse reconhecimento de células. A primeira planilha que nós estamos trabalhando aqui é a planilha 1. Você pode inserir mais planilhas adicionando aqui nesse mais, né? Nova planilha, então adicionei mais planilhas, já tenho o plano 2. Para renomear uma planilha, você pode simplesmente dar dois cliques em cima do nome ou clicar com o botão direito e escolher aqui a opção renomear. Você escolhe a melhor maneira de fazer isso. Bem, eu quero que você identifique agora alguns trabalhos nossos que nós vamos usar, por enquanto, nessa primeira aula inicial. Então, você vai renomear a primeira planilha aqui, chama ela de sequência. E passa para plano 2, de dois cliques, e renomeia para operadores, né? Operadores. Adiciona mais uma planilha, renomeia essa terceira planilha aqui para tabela verdade. Adiciona mais uma planilha e chama de estrutura de decisão, certo? Então, cada planilha que nós vamos trabalhar nessa primeira parte vai ser colocada numa planilha dessa. Então, vamos voltar para a sequência e vamos compreender agora o que é uma sequência, certo? Uma sequência para o programa Excel é simplesmente uma forma de você evitar uma repetição. Por exemplo, aqui, né? A repetição que eu estou falando é a questão de você evitar a digitação, né? De dados, a entrada de dados repetidos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o valor 1 e vou dar Enter. Se a gente for selecionar esse número 1, observa que tem no cantinho aqui, ó, um pontinho sequencial aqui, ó, né? Aí você clica em cima dele, segura e arrasta até a linha 10, mais ou menos aqui. Vamos parar aqui como exemplo, linha 10. Então, na hora que eu solto, observe que esse número 1, ele foi simplesmente duplicado várias vezes. Por quê? Porque às vezes o programa Excel ele não entende qual é o valor de entrada, tá certo? Então, por exemplo, isso aqui para ele, o número 1, não é uma sequência. Aí por isso que ele simplesmente só duplicou o valor. Agora, por exemplo, aqui, ó, se você colocar o número 1, der Enter e 2, ele já vai entender que aqui existe uma sequência lógica que pode ser de 1 em 1. Então, o próximo número, então se aqui é o primeiro, o segundo é 2, o próximo número ele já vai entender que é 3. Para isso, vamos fazer um teste. Eu seleciono os dois, vou lá no pontinho, lá, e vou puxar até o final. Então, observa que ele deu uma continuada aí, né? Ele pegou o 3, o 4, até o 10 e todos os valores foram inseridos aí. Mas o programa, às vezes, não é necessário você indicar a próxima sequência. Ele já compreende, como a questão do dia da semana. Por exemplo, aqui, se eu colocar domingo, ele já sabe que aqui existe uma sequência, porque para o programa, isso aqui já é personalizado, tá certo? Já está na parte da base de dados dele, na lista de sequência dele. Então, eu dou um clique aqui em cima em domingo, vou lá no pontinho, né? E vamos continuar. Olha só. Olha lá, já está aparecendo. Quinta, sexta, sábado. Ih, peraí, sábado? Por quê? Já apareceu domingo.
Porque os dias da semana são 7. Então, como eu estou puxando até a linha 10 aqui, ó, ele continua a próxima sequência. Olha lá. Então, domingo, segunda, terça. Quando chegou aqui no sábado, então o dia 8 aqui é domingo de novo. Olha, continua repetindo. Ok? Então, para ele, isso aqui é uma sequência. Não foi necessário colocar domingo, segunda-feira. Ele já compreende que isso aqui é uma sequência. Ok? Eu também posso fazer uma sequência de data. Por exemplo, para o programa Excel, uma data inicia em primeiro, toda data, do 1 de 1900. Vai lá. Então, se você entrar com esse dado, a partir desse valor, ele já vai compreender que é data. E o último valor de data para o Excel é 31 de 1 de 1999. Então, essa aqui é a última data para o Excel. Olha, pessoal, vai ficar agora aqui uma dica. Toda vez que você entrar com alguma informação no programa Excel, que ele compreende que esse programa aqui, ó, que essa entrada que você tá adicionando é uma entrada válida, ele coloca esse contexto aqui, se for data, se for número, para a direita. Então, para ele é válido, como padrão de formatação inicial, fica para a direita. Por exemplo, aqui, ó, se você entrar contexto, Maria, vai lá, Maria é texto, padrão inicial é à esquerda, então números e datas é para a direita. Então, se ele não compreender o valor que você está entrando, por exemplo, número, ele vai colocar para a esquerda. Então, olha lá, se eu simplesmente colocar aqui, ó, 10 é número. Se é número, se ele aceitar, vai ficar para a direita. 100 é número. Se der Enter, se ele aceitar, vai ficar para a direita. 10,1, olha lá, é um valor válido. Então, se é válido, ele vai colocar à direita. Agora lá, 10.1. Peraí, 10.1 é válido ou não é válido? Na hora que a gente dá Enter, vamos ver. Ele não aceitou ali, ó. Por que ele não aceitou? Porque o valor é ponto. E ponto, a gente não usa para separar a casa decimal. Você usa vírgula, como no exemplo anterior. Então, ponto, ele serve para separação de milhas, né? Ou seja, o correto é usar 1000. Então, 1000 tem ponto. Nesse caso aqui, é uma separação de milhar. Então, ele conhece e ele vai aceitar. Se a gente der Enter, vai lá, já foi para a direita. Então, caso você entre com algum valor e de repente seu valor vai para a esquerda, que não seja texto, ele vai jogar para a esquerda. Então, quando eu coloquei 10.1, esse texto aí é literal, né? A gente usa em texto. Então, para ele, isso daí já deixou de ser número e virou texto. Olha um exemplo aqui, ó. Se você está criando uma senha, 1, 2, 3, mudar. 1, 2, 3, mudar é texto ou é número? 1, 2, 3, mudar é texto. Por quê? Porque a partir do momento que você tem algum caractere que é texto, esse campo aqui deixou de ser número e passou a ser texto. Então, por exemplo, aqui, ó, ponto é de texto, por isso que veio para a esquerda. E 1, 2, 3 mudar é texto. Então, se a gente der Enter, olha só, foi jogada para a esquerda. Agora, se fosse uma senha, bem fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é número, então vai para a direita. Ficou entendido? Então, todo o texto inicial como padrão fica para a esquerda e número fica para a direita. Já sabendo disso, olha só, voltando para cá para a questão de data, se você inserir uma data que não é data, ele automaticamente vai jogar para a esquerda. Olha como a data está para a direita aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 31 de 12 de 1899. Olha lá, isso aqui para ele não é ano, porque ano para começar, começa em 1900. Então vamos ver, vou dar Enter. Ficou para a direita. Então o Excel não entendeu, para ele isso aqui não é um valor válido, apesar de aparentemente para a gente ser um campo de data. Para ele não. Ficou entendido, pessoal? Então nesse caso aqui, ó, é inválido. Então eu tenho que ter atenção na hora que eu estou preenchendo os dados no programa Excel. Porque vai que eu estou inserindo um valor inválido, eu vou ter o trabalho de refazer tudo de novo, ter que apagar, editar e realmente isso dá trabalho, certo? Nós temos também a questão de conversões de unidades, né? Olha só, por exemplo,
Eu vou entrar aqui com o valor 1 e valor 2 e valor 3, né? Esse 1 aqui, ele pode ser convertido em porcentagem. O 1, galera, é o valor que corresponde a 100%. É o valor decimal que, convertido em porcentagem, é 100%. Por exemplo, só você entender legal isso aqui, ó. Qual o valor corresponde a 100%? Nós acabamos de dizer que é 1, né? Vai lá, que é 1. Então, 100% é 1. Se eu for transformar 100% em taxa unitária, né? Eu pego 100, isso aqui é a mesma coisa que dividir por 100. Quanto é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 é 1. Vamos ver? Igual 100, olha lá, leia-se da seguinte maneira, 100%, ou seja, 100 por 100. Então, pego 100 aqui, ó, perdão, 100 e divido por 100. Então, aqui eu tenho 100%. Então, vamos ver quanto é que dá? Dá 1. Então, aqui, ó, esse 1 é o valor que eu tenho que representa 100%. Então, posso pegar esse 1 e converter em porcentagem. Olha só, está 100%. Então, o 2 é 200%. O 3 é 300%. Então, o valor decimal que corresponde a 100% é o número 1, porque é 100 dividido por 100. 100%. Ficou entendido? Então qual é o valor que corresponde a 50%? O valor decimal. Lógico, se 1 é 100, então a metade de 1, que é meio, 0,5, é 50%. Vai lá. Então, 0,3 é quantos por cento? 30%. Então, 0,1 é 10%. E quanto seria 5%? 0,05. Então, 0,05 é 5%. Ok? Então, esses valores aqui, ó, correspondem às porcentagens. Professor, mas se eu quiser retornar o valor de origem? Porque eu estou observando que o que eu estou digitando aqui, tudo que eu digito, ó, já está sendo convertido pela unidade, né? Olha lá, já está aparecendo automaticamente aí o símbolo de porcentagem. Se você quer retornar esses valores para o sistema decimal, você seleciona os campos e observa aqui em cima. O formato que você está utilizando é porcentagem. Nós temos outros formatos aqui, ó, contábil, números de fração, assim por diante. E aí nós retornamos ele para o formato geral. Então, o formato geral é o formato inicial da formatação. É o número decimal que nós tínhamos antes aqui, ó, que nós convertemos, certo? Agora tem um detalhe, presta atenção aqui, ó. Eu posso pegar esse 1 agora aqui, esse 1, e converter em outro formato. Por exemplo, eu vou converter agora para data abreviada. Como eu falei para vocês no início, vamos lembrar aqui, a data que o Excel entende começa do 1 de 1900 e termina em 31/1 de 1999. Então, se a gente pegar 1 e converter em data abreviada, olha lá qual é o valor que aparece? 1/1 de 1900, ou seja, o primeiro dia para o programa Excel é essa data aí. Então, qual é o segundo dia para o programa Excel? Vou lá e vou converter, ó. Olha lá, qual é o segundo dia? É dia 2. Qual é o terceiro dia do programa Excel? É dia 3. E qual é a metade de um dia do Excel? Será que ele entende? Vamos ver. Qual é a metade de um dia para o Excel? Lógico, né? Então, para ele, esse valor aqui inicial aqui é um valor inválido para a gente, né? Porque não existe a metade de um dia. Ficou entendido? Então, para o programa Excel, o primeiro dia corresponde a isso. Agora, eu vou selecionar aqui esses campos e vou retornar aqui para o formato geral, que é o formato padrão, né? O formato normal, ou seja, sem nenhuma especificação. Bem, também eu posso pegar esse valor e converter em hora. Por exemplo, aqui, ó, nós temos, eu vou trocar aqui esse 0,3 por 0, opa, deu um erro aqui, deixa eu voltar. Então, vou converter aqui, se meu teclado está meio bugado, por 0,25, ok? Olha só, 0,25 eu vou converter em hora, vou lá no formato hora, né? Tá aqui, hora. Olha só,
0,25 em hora é igual a 6 horas. Por que 6 horas? Porque um é um dia. E um dia tem quantas horas? Tem 24 horas. Então, 0,25 é um quarto desse dia. Então, ele tem 6 horas, ok? Por exemplo, aqui, ó. Qual é a metade de um dia? A metade de um dia que tem 24 horas é 12 horas. Então, ó, se um dia, é um dia, então a metade de um dia em horas, olha lá, que é meio aqui, é 12 horas. Vamos ver? Então, eu vou lá no geral e vou converter para o formato hora. Olha lá, ele vai dizer que é 12 horas. Ficou entendido aí? Então, nós já temos aqui 6, 12. E quanto é 1? Vamos pegar aqui esse 1, que é um dia. Dia convertido em hora é igual a 0 hora. Ah, o programa errou. Não, o programa não errou. Porque ele está entendendo o seguinte, que um dia tem 24 horas. E nós sabemos que o número 24 é 0 hora, é o valor inicial. Então, por isso que ele começa por 0 hora. Ok? Ficou entendido? Então, você pode utilizar essas conversões de unidade aqui, ó. Você tem a porcentagem e também tem aqui, ó, o formato moeda, certo? Sendo que o formato moeda, na verdade, você tem dois formatos aqui, ó. Você tem moeda e tem contábil. Uma das formas interessantes de diferença entre elas é a formatação, né? Por exemplo, aqui, você coloca 100, né? E eu quero converter esse 100 em dinheiro, né? No formato moeda. Seleciono o valor, vou aqui no geral, nós podemos colocar ele no formato moeda. Se você observar aqui, ó, o alinhamento do valor fica bem próximo aqui, ó, do número. Mas se a gente for observar, não aparece o R cifrão, só aparece o valor aqui, ó, numérico, que é o que me interessa. Então foi feita a conversão, né? Só que não tem um alinhamento legal. Então o ideal não seria você trabalhar com moeda. O contábil, ele já deixa esse alinhamento correto aqui, ó. Então, quando você está entrando no programa Excel, que você não lembra dessas ferramentas aqui, tem muitos usuários que chegam e digitam, olha lá, ele chega aqui e digita R, né? Deixa eu colocar maiúsculo aqui, R e cifrão. Aí ele coloca o valor que ele quer, R$150, né? ,00, então ele está digitando. O problema é que quando você digita, você está utilizando o formato, olha lá, moeda, porque o alinhamento que nós temos aqui, ó, é bem próximo ao texto. Agora eu posso converter isso aqui em contábil de novo. Eu volto lá, contábil. Olha lá, ele já converteu. Ficou entendido aí a diferença? Então, o ideal é que vocês usem esse formato aqui, contábil, que fica melhor formatado. Então, aqui nós temos esses dois exemplos de utilização em moeda, certo? Bem, ainda continuando a dica de sequência, nós temos aqui a questão do domingo, que foi colocado para vocês, né? Observa que esse domingo ele já entendeu e inseriu para a gente automaticamente, tá certo? Caso você queira criar a tua própria sequência, como foi feito aqui na questão do domingo, eu só coloquei um valor que já existia, você pode fazer isso também. Para criar a tua própria sequência, você vai aqui no menu Arquivo e escolha Opções, Arquivo, Opções, né? E vai aparecer essa janela onde você vai clicar na opção Avançado. Vai lá na parte de baixo, desce a barra de rolagem e localiza aqui na opção Geral o botão Editar listas personalizadas, certo? Clicou em cima e aí eu já noto que tem algumas listas aqui, ó, certo? Então você vai criar a sua própria lista. Por exemplo, aqui eu posso colocar uma lista para nome, dou Enter, endereço, dou Enter, telefone, dou Enter, bairro, dou Enter, CEP. Então, toda vez que eu for precisar desses campos aqui para preenchimento de um cadastro cliente ou um cadastro funcionário, são campos que eu sei que é sempre necessário para fazer um cadastro, eu já deixo a minha lista pronta, por exemplo, aqui, ó. Então, depois que eu digitei a minha lista, eu adiciono e esta lista vai vir para cá, olha, para minhas listas personalizadas. Na hora que eu agora é só dar OK, né, para confirmar, OK na janela inicial, e aí você faz o teste, né? Olha só, qual foi o primeiro campo que eu coloquei lá? Nome, sendo que eu posso puxar minha lista para direita, olha lá como já está aparecendo aqui, ó, endereço, né?
Olha lá, o último que eu coloquei foi no CEP. Como eu coloquei CEP, se eu continuar, ele repete a sequência. Mas eu não quero repetir, vou parar aqui em CEP. Olha lá, tenho dessa forma. Ou, deixa eu desfazer, ou eu posso puxar para baixo também. Ó. Eu vou escolher a direção que eu vou adicionar essa minha lista. Bem, pessoal, com isso nós ficamos aqui com a questão de sequência. Até a próxima aula aí, pessoal. Abraços.